Política do Dia no ar. É hora de darmos boa tarde a Edna Maciel. Seja muito bem-vinda. Boa tarde a todos vocês que nos assistem e aos colegas aqui do estúdio. Eliezer Rodrigues, boa tarde para você. Seja bem-vindo também. Obrigado, boa tarde, Lívio, Edna, João, todos os que nos acompanham. Uma ótima tarde a todos. Pela Rede Mundial de Computadores está João Magalhães, editor de política do jornal O Dia. Boa tarde, mestre. Seja bem-vindo. Obrigado, Lívio. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Ok. Vamos aqui à nossa primeira matéria de hoje. Os vereadores de Teresina estavam fiscalizando a rede de saúde pública da capital, que foi destacada para o combate do novo coronavírus. Vamos acompanhar este assunto. A saúde tem sido majoritárias na Câmara Municipal. A Comissão Técnica da Saúde Pública realizou um trabalho de fiscalização na rede da capital e deliberou medidas em um relatório. A gente percorreu os hospitais, percorremos as UBSs, porque essa casa não pode se furtar da sua responsabilidade. Nesse momento, todos estamos de mãos dadas. Só temos um inimigo em comum, que é o Covid. O que a gente observou é que precisamos de mais protocolos. Nós precisamos de uma vigilância com relação às EPIs, aos medicamentos. Nós não podemos mandar um soldado à guerra que ele não tenha arma para utilizá-la. O vereador Roberval Queiroz, do Democratas, apresentou o indicativo de lei que restabelece o serviço de registro civil nas maternidades. É uma prestação de serviço a qual a mãe, ao sair e ter alta, já sai com o registro de nascimento que é proposto por nós através da Sencasp, que já acontecia nas maternidades e foi sustada. Então, a gente solicitamos, através do indicativo e através de uma reunião que tivemos com a secretária, para que esse trabalho volte, para que a mãe, quando tem a alta, já saiba o registro do seu filho. Eliezer Rodrigues, assuntos importantes, nós queremos e esperamos isso dos nossos vereadores. Fiscalizem, vão atrás, vão ser os olhos do povo onde o olho do povo não chega. Esse é um papel fundamental, constitucional do Poder Legislativo em qualquer instância. Então, os vereadores de Teresina, focados, e não é para menos, na área da saúde, fizeram esse trabalho de fiscalização na rede municipal, detectaram algumas necessidades de melhorias, um relatório foi elaborado, será encaminhado aos demais vereadores e também à Fundação Municipal de Saúde. É uma forma de contribuir com esse debate. Sabemos que os gestores estão centrados nesta questão da reestruturação, da reorganização da rede de saúde por conta da pandemia e os vereadores, observando na prática todos os procedimentos e rotinas, trazem agora um aconselhamento formal também à Prefeitura da capital. Edna, nós compreendemos que realmente este momento de pandemia é bastante delicado, requer muita paciência, principalmente porque faltam insumos, estruturas já existentes precisam ser readequadas, mas o povo está certo quando manifesta sua insatisfação com a prestação do serviço que consome. O povo tem que reclamar e os nossos vereadores que nos representam têm que levar a voz do povo, que ela seja ouvida onde ela necessita chegar, não é isso, Edna? É constitucional e é função, é papel dos vereadores, assim como dos deputados, enfim. Eles foram eleitos e estão lá também para isso, né? Agora é preciso, queria pontuar aqui para vocês, que tem uma continuidade, né? Verdade. Porque fiscalizar e constatar que precisa de ampliação, precisa de mais higienização, como nós já vimos algumas outras ações nesse sentido em alguns hospitais, e o problema da saúde a gente sabe que é antigo, né? Mas nesse momento, que é um momento de pandemia, é preciso que essa fiscalização seja mais acirrada, mas que se dê continuidade, que as demandas sejam vistas, constatadas e que agora, a partir daí, atitudes emergenciais sejam tomadas, né? Onde precisa ampliar, onde precisa comprar mais insumos, enfim. O povo tem mesmo, a população tem mesmo que, através dos seus parlamentares, gritar, falar, reivindicar e também acompanhar se vai ter encaminhamento, né? Se não é só ir lá, verificar o problema e não tomar nenhuma decisão, né? É preciso prática. Outro assunto interessante que foi abordado nessa reportagem de Eliezer Rodrigues diz respeito à volta dessa oferta de serviço de registro de crianças em maternidades.
é necessário? Ajuda tanto a vida de quem já está ali, acompanhando a sua esposa, a sua companheira ou alguém da família que teve um filho, já resolve tudo por lá mesmo e, é claro, facilita a vida das crianças, facilita a vida das mães, das famílias como um todo, não é, Edna? Tem que se brigar para que o serviço volte mesmo. Exato, porque é um direito, né? É cidadania, fica tudo muito mais prático, quando tudo é documentado, quando é registrado, até o acompanhamento tanto da mãe como da criança, todo o tratamento, a consulta, o histórico da criança, lá na frente, esse registro também ele vai ser muito necessário. Então, é de direito e eu acho que tem que voltar mesmo. Esta próxima reportagem, João Magalhães, vou guardar aqui para que nós possamos comentar, porque o PSDB de Teresina vai passar por modificações. O vereador Edson Mello deixa a presidência do Diretório Municipal do partido. Quem assume, o possível nome de quem vai assumir, você de casa confere nessa reportagem. A partir do próximo mês de abril, diretórios do PSDB de todo o Brasil devem eleger ou indicar novos presidentes para a condução do partido. Em Teresina, o vereador Edson Mello deixa o cargo e já aponta um nome favorito para a sua sucessão. É uma ideia nossa, que a gente espera, até porque o ex-vereador Samuel, ele tem uma experiência, ele tem uma identificação com o partido, e eu acredito que possa vir um bom nome, até porque ele tem tempo para tocar a parte política do nosso partido. O nome do ex-vereador e ex-secretário de Assistência Social Samuel Silveira está praticamente consensuado no Ninho Tucano. A indicação vai ser debatida com outros líderes da sigla, mas de já o nome do delegado Samuel conta com um nível de aceitação bastante competitivo. E um nome que ele colocou que eu achei interessante é do vereador Samuel Silveira. Samuel hoje está como delegado, não foi candidato por uma série de situações particulares dele. Concordo que ele poderia sim, após uma articulação do presidente Edson, colocá-lo como a presidência do municipal aqui do partido. Tá aí, João Magalhães, prometido então comentário para você. É a pá de cal do PSDB de Teresina? Olha, Lívio, ninguém tem dúvidas de que o partido em Teresina precisa procurar outros rumos. Precisa, na verdade, de um choque de gestão no diretório municipal. É bom lembrar que há praticamente 30 anos o PSDB não sabe o que é fazer oposição em Teresina, com exceção daquele período lá em que o Mano Ferrer teve na gestão municipal. No restante de todo esse tempo, o partido esteve no poder. E quando você está no poder, é muito fácil você governar, é muito fácil você buscar aliados, atrair filiações. Agora, a situação, o cenário para o partido em Teresina é completamente diferente. A indicação, o nome de Samuel Silveira, sem dúvida nenhuma, contempla os tucanos, porque, de fato, ele é um nome que sempre abraçou a ideia do partido, é um nome vinculado, sem dúvida nenhuma, ao ex-prefeito Firmino Filho. Seria uma forma também, claro, de demonstrar a influência do ex-prefeito dentro do PSDB, independentemente de Firmino Filho sair ou não da sigla. Mas o que é fato, sem dúvida nenhuma, é que o PSDB precisa ter um olhar diferenciado para a capital, porque no interior do estado ele praticamente não existe, ele não tem substância política, mas aqui na capital é um partido que tem uma bancada de vereadores forte, deve, nos próximos meses, se definir qual tipo de oposição vai fazer a gestão de Dr. Pessoa. Quem sabe, se o próximo presidente, no caso em se confirmando o nome de Samuel Silveira, o partido volte a crescer ou pelo menos a atrair mais pessoas que possam ficar insatisfeitas com a nova gestão de Teresina. O certo é que o partido, sem dúvida nenhuma, precisa passar por esse choque de gestão e em um cenário completamente diferente, que é na oposição. João Magalhães, a minha próxima pergunta é para você, mas também quero passar a mesma pergunta para o Eliezer. Eliezer, presta atenção aí. Não seria melhor botar, então, o nome na presidência do Diretório Municipal do PSDB, alguns dos vereadores com mandato? Nós temos aqui 4 vereadores eleitos pelo Ninho Tucano. Não traria mais visibilidade para a sigla um desses vereadores ocupando a presidência? Por que é o nome de Samuel Silveira que está sem mandato? Olha, Lívio, com certeza na questão da visibilidade seria sim bastante positivo, principalmente para o parlamentar que assumisse a presidência. Claro. Mas é bom lembrar
que o nome que for assumir a presidência do PSDB, ele automaticamente tem que fazer oposição ao prefeito Dr. Pessoa. O nome que assumir o diretório do PSDB em Teresina, ele vai precisar resgatar as ações que o partido fez enquanto a sigla esteve no poder, ou seja, vai ser o nome que vai praticamente liderar, que deve liderar a oposição aqui em Teresina. E dos atuais parlamentares, a gente não observa em nenhum dos 4 essa vontade, esse desejo de liderar uma oposição. O vereador Edson Mello é o atual presidente, já demonstrou que não quer continuar no cargo. Venâncio também não tem uma postura para liderar a oposição. Os demais parlamentares da sigla também até o momento não se apresentaram como essa alternativa combatente à gestão do prefeito Dr. Pessoa. Então, a estratégia de lançar o nome de Samuel Silveira passa por aí. Além disso, Samuel Silveira é delegado, a gente sabe, não tem ocupado cargo político, teria mais condições, vamos dizer, administrativas de cuidar do partido e poderia fazer um trabalho de bastidores que, sem dúvida nenhuma, pode fazer o partido crescer. Eliezer Rodrigues, você acredita que o PSDB lançando ou confirmando, no caso, o nome de Samuel Silveira, ex-vereador da capital do estado do Piauí, para a presidência do PSDB, é uma forma de se prevenir, de se proteger os seus vereadores de mandato? Sim, com certeza. E o partido está realmente em um momento desafiador, não é fácil assumir o comando de uma sigla que está em um processo de declínio, que teve uma perda inexpressível, praticamente bastante expressiva e praticamente irreparável, como a Prefeitura de Teresina, e parece que essa é uma estratégia recorrente no Ninho do Tucano. Lembrei agora há pouco de que em 2018 o deputado Luciano Nunes, então deputado Luciano Nunes, foi candidato a governador do estado, deixou de disputar a reeleição para a Assembleia Legislativa e se candidatou a governador do estado. Não obteve sucesso e, em seguida, ele foi convidado para ser o presidente do diretório estadual do PSDB. Um fenômeno semelhante acontece agora. O delegado Samuel Silveira não disputou a eleição para vereador, a sua base política ela capitalizou para o candidato Paulo Lopes, que foi eleito vereador de Teresina, e agora que está sem mandato, Samuel Silveira é um potencial comandante do PSDB aqui na cidade de Teresina. Lembrar que é o nome ventilado, o nome mais especulado, mas que precisa ser formalizado. Verdade. Por indicação, por eleição, cada partido tem o seu estatuto, mas já existe esse consenso em torno do nome de Samuel Silveira. Mas, João Magalhães, Edna Maciel e Eliezer Rodrigues, eu não tenho nada, absolutamente nada contra a indicação do nome de Samuel Silveira. É uma pessoa de bom relacionamento, nós realmente sempre tivemos essa proximidade com o ex-secretário, foi secretário do município da antiga Cênticas, antiga Cênticas, atual Sencasp, por muito tempo, sempre foi muito atencioso com o sistema de comunicação. Mas eu insisto em, de certa forma, analisar essa possível indicação de Samuel Silveira, porque é a questão do momento que o PSDB vive, Eliezer. Nós estamos diante de um partido com um grande desafio pela frente, que é justamente buscar condições para a sua sobrevivência. Na sua análise, Eliezer Rodrigues, Samuel Silveira seria realmente este nome para garantir uma sobrevivência, uma revida, por assim dizer, ao PSDB? Ou seria melhor buscar uma pessoa mais experiente, que tenha mais entendimento sobre os âmbitos da política teresinense? Entre as opções tucanas disponíveis, porque o partido PSDB tem outros nomes, sim, que têm direito de disputar esta função. Agora é saber da disponibilidade pessoal, do desejo. Entre os nomes disponíveis, parece-me que o que tem uma aceitação pessoal também é o do delegado Samuel Silveira. Com experiência no Poder Executivo, no Poder Legislativo, maduro relativamente na política, apesar de jovem, e como o vereador Edson Mello destacou, alguém com tempo, com disponibilidade, com capacidade de articulação para tentar fazer o partido crescer. Por exemplo, uma das principais missões que ele vai ter enquanto presidente municipal é atrair lideranças, nomes de peso para o partido. Isso exige conversa, exige capacidade de convencimento, exige um livre trânsito em todo o cenário, em todo o campo político de Teresina e do Piauí, mesmo que as eleições municipais sejam só em 2024, mas tudo isso precisa ser construído. Então, nomes realmente preparados precisam
estar dispostos a assumir essa função. Jéssica, já fica aí a pauta no ar. Vamos atrás de Samuel Silveira para saber como é que ele observa o nome dele sendo apontado com tanta responsabilidade no ninho tucano. João Magalhães, você parece que tem uma informação para a gente? Olha, Lívio, é exatamente a repercussão daquela informação que a gente concedeu ontem aqui no Política do Dia. Ontem pela manhã, os vereadores de Teresina aprovaram um requerimento pedindo que o prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, decrete um lockdown de 12 dias em Teresina. No entanto, essa informação causou muita repercussão lá no Palácio da Cidade. Primeiro, porque todo mundo já sabe o pensamento de Dr. Pessoa sobre lockdown. O prefeito é contrário à medida, ele é contra qualquer tipo de restrição às atividades comerciais. E essa proposição de um lockdown lá na Câmara Municipal chamou a atenção, primeiro, porque partiu de um vereador do partido do Dr. Pessoa. O vereador Joaquim Caldas, do MDB, foi quem apresentou lá esse requerimento na Câmara Municipal. O líder do prefeito, o vereador Renato Berger, fez um trabalho de bastidores para que esse requerimento não fosse aprovado, mas esse requerimento foi a plenário e o resultado também surpreendeu, porque 16 parlamentares votaram a favor do requerimento e 8 votaram contra. Entre esses 16 que ajudaram a aprovar esse pedido de lockdown, esse grupo de 16 vereadores foi composto principalmente por vereadores, vamos dizer assim, aliados ao prefeito Dr. Pessoa. Então foi uma derrota dupla para o prefeito lá na Câmara Municipal, o que tem, de certa forma, virado recorrente lá entre os vereadores. Lá no Palácio da Cidade, inclusive, quando eles tomaram conhecimento desse resultado, sugeriram até a possibilidade do vereador Zenito, do MDB, voltar ao parlamento para que, com isso, Joaquim Caldas deixasse o exercício do mandato de vereador. Então, realmente, essa aprovação do requerimento lá na Câmara Municipal causou todo esse rebuliço lá no Palácio da Cidade. A gente deve aguardar, inclusive, nos próximos dias, como é que vai ficar esse relacionamento entre o vereador Joaquim Caldas e o Palácio da Cidade, assim como também dos demais vereadores que ajudaram na aprovação desse pedido de lockdown, mesmo sabendo que o prefeito é totalmente contrário a esta medida. Edna Maciel, o prefeito não quer deixar o comércio fechado nem por uma sexta-feira, imagine por 12 dias. Imagine, se ele é contra a medida, se o posicionamento dele sempre foi assim, e essa surpresa, né, da aprovação mostra para todos nós, Eliezer, Magalhães e Lívio, que mesmo na questão política partidária, mesmo quem está alinhado com o prefeito, está vendo a medida da forma com que a ciência e que os pesquisadores colocam, né? Que é a prevenção, que é o fechamento mesmo por dias, e eu tenho batido aqui nessa tecla, se não forem 12 dias, mas segundo os especialistas, tem que se fechar assim por alguns dias e da maneira mais complexa possível, né, radical possível. Agora, isso causou um rebuliço tão grande que tanto sindicatos comerciários está fazendo fiscalização já no funcionamento desde hoje. Surgiu uma notícia de que o Ministério Público ia contra, mas foi desmentida. Então, assim, já causou demais um rebuliço político e causa também diante da população, que é a mais interessada. A população que precisa, sim, que a economia funcione, mas precisa primeiro ter saúde e estar viva, para que tudo dê continuidade. Então, assim, eu acho que isso ainda vai rolar muito mais, ainda tem mais muito pano para manga diante dessa situação. E a gente fica no meio dessa confusão toda, a população principalmente, nesse abre e fecha e algumas concessões, que quando a gente pensa que está tudo pontuado, não. Vai abrir agora o posto de gasolina, não, os contabilistas também querem e reivindicam a abertura dos escritórios, então tem que haver uma definição. A situação é urgente, não pode ficar nesse puxa-estica. Eu só acho uma coisa, diga, Eliezer. Me permita, só para a gente complementar esse ponto, outro aspecto que chama a atenção nessa iniciativa do vereador Joaquim Caldas é que ele é empresário.
da indústria alimentícia. Exatamente. Então, naturalmente, poderia estar interessado no livre comércio, sem tantas restrições, mas, pelo contrário, assume essa postura e não defendeu apenas um lockdown, mas medidas como barreiras sanitárias, como intervenções, fiscalizações mais efetivas. E se dependesse de alguns vereadores, como o vereador Deolindo Moura, do PT, o lockdown não seria só de 12, mas de 14 dias consecutivos. Mas enquanto depender do prefeito... Diga lá, João Magalhães. Só para complementar ainda mais essa informação, o vereador Joaquim Caldas, ele disse que, como empresário, conversou com vários outros empresários e eles compartilham dessa posição de que, já que o sistema de saúde está em colapso, é melhor fechar tudo logo de uma vez por um período significativo, por isso ele sugeriu 12 dias, para que desse tempo do sistema de saúde respirar, vamos dizer assim, e, consequentemente, o empresariado retomar suas atividades daqui a 10, 12, 15 dias, numa situação muito mais confortável. Alguns segmentos também relataram ao vereador de que acham injusto, por exemplo, algumas atividades comerciais poderem funcionar mediante o cumprimento de alguns protocolos e outros segmentos fecharem completamente, ou seja, esse segmento que hoje está fechado, ele diz que ou fecha tudo, ou então libera o funcionamento de todos os segmentos mediante o protocolo de segurança. Agora, se a gente for analisar também do ponto de vista político, e aí, se alguém quiser acrescentar algo em respeito a isso, obviamente fique à vontade, mas Lívio, Eliezer e Edna, eu percebo mais ou menos o seguinte: a gente hoje está em um cenário onde já há uma fila de pacientes esperando por leitos clínicos e de UTI aqui no Piauí, principalmente em Teresina. Se a gente tem, é preciso pensar também dessa forma, se a gente tem nos próximos dias um aumento exponencial dessa fila, a gente pode começar a pensar em prejuízos políticos também para os gestores de Teresina, não só o prefeito, doutor Pessoa, mas também aos vereadores. Esse requerimento, aprovado por ampla maioria, por 16 parlamentares, ele também comunica, ele simboliza mais ou menos o seguinte, que os vereadores já, de uma certa forma, se resguardam para que, daqui a 10, 15 dias, caso a gente tenha, infelizmente, a gente não espera, mas isso pode ocorrer, um cenário completamente muito complexo, com uma fila de espera por atendimentos, uma fila, vamos dizer, com centenas de pessoas aguardando serem atendidas, os parlamentares podem muito bem dizer assim: olha, a gente aprovou um pedido de lockdown lá no passado. Infelizmente, se a gente enfrenta esse cenário atual, é muito mais de responsabilidade do Executivo, porque nós, parlamentares, fizemos o nosso papel. Então, também tem esse olhar político, sem dúvida nenhuma, mediante esse requerimento que foi aprovado por ampla maioria e, repito, com um grande número de vereadores alinhados ao Palácio da Cidade. Meus caros amigos, sabe que realmente eu acho que não pode sobrar para a população o assunto que nós debatemos ontem. Ou você morre de Covid ou você morre de fome. Eu acredito que realmente é uma visão interessante do vereador Joaquim Caldas, é algo que deve ser debatido, pelo menos considerado pelo prefeito de Teresina, doutor Pessoa, visto que não podemos apenas jogar para a população. Ou você morre de fome ou você morre de Covid. Tem que ter pelo menos uma terceira, uma quarta, uma quinta via. Vai ter lockdown? Ótimo, bacana. Foi assinado, foi tudo decretado, mas cadê a compensação para os trabalhadores? Porque quem tem fome agora, é daqui a 15 minutos. E o povo de Teresina não pode simplesmente ficar de braços cruzados esperando ou morrer de fome ou morrer de Covid, ou um caso desbandar para a roubalheira, no caso, cometer crimes, porque o que o povo de Teresina não pode aceitar é ficar de braços cruzados e esperando que os nossos governadores, nossos representantes políticos partidários administrativos nos apresentem apenas duas opções. Acho interessante esse viés adotado por Joaquim Caldas, é um empresário do setor, é um empresário que conhece as realidades, ele está falando com propriedade. E realmente, se ele fala assim, mesmo sendo do mesmo partido do prefeito de Teresina, mesmo colocando em risco a sua reputação política, ele teve coragem de apresentar esse pedido de lockdown. Deve-se pelo menos ser considerado as observações que ele fez e, é claro, ele foi acompanhado por outros vereadores. Então, o que nós aguardamos da Prefeitura Municipal é de que ela pelo menos considere, não simplesmente descarte. E por considerar, ver a possibilidade de fechar, mas ver também uma compensação para o trabalhador. Porque a fome
bate daqui a 5 minutos, bate daqui a 10 minutos. E se não tiver nada em casa, e se não tiver dinheiro na conta, vai se recorrer a quem? Ao poder público, que é quem nos representa e que é quem deve nos trazer também soluções. Eliezer Rodrigues, o próximo assunto é com você. Bom, nós gostaríamos de trazer aqui um destaque relacionado à vacina AstraZeneca. O que aconteceu? A Agência Europeia de Medicamentos, chamada de EMA, em inglês, a sigla em inglês EMA, anunciará hoje o veredito sobre a vacina contra coronavírus da AstraZeneca, suspensa em vários países da Europa. A opinião da EMA é muito aguardada, porque a União Europeia está com dificuldades na distribuição de vacinas. Ela conta com essas milhões de doses do laboratório anglo-sueco. 7 países europeus, incluindo Alemanha e França, ampliaram no início da semana a lista de quase 15 estados que suspenderam a aplicação desta vacina após reações como dificuldade de coagulação ou formação de coágulos. Então, um efeito colateral raro, identificado aí após o uso desta vacina, da AstraZeneca, mas o posicionamento da OMS é que a população continue sendo imunizada com esta vacinação, deste laboratório exatamente. Apesar dos casos ainda estarem sendo estudados, analisados, mas via de regra, o percentual de segurança da vacina da AstraZeneca é seguro. Isso, essa suspensão, por precaução, não deixa de trazer um certo temor, uma certa adversidade nesse cenário em que se luta tanto pela conscientização, onde há tantos governantes e pessoas ainda resistentes à vacina, mas de toda forma fica o registro do fato. Vacina foi suspensa em vários países da Europa porque provocou coágulos em alguns pacientes e a posição no momento formal da OMS é que ela continue sendo ministrada. Eu acho o seguinte, é uma vacina que realmente tem uma tecnologia muito semelhante a outras vacinas que já estão em utilização há muito tempo no mundo todo e é o tipo da coisa, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se é o que nós temos para utilizar para a imunização da população, nós devemos arriscar, porque todo remédio, vamos atentar bem a isso, todo remédio, se utilizado de uma forma não correta, pode trazer consequências ao seu usuário. Todo remédio, toda vacina, todo imunizante, é uma situação de, infelizmente, qual o risco que vale mais apenas correr? Não ser imunizado ou tomar um imunizante que realmente tem apresentado de forma muito rara esse tipo de reação. O que nós temos que fazer, acredito eu, é confiarmos na ciência. É algo que bate muito contra o imunizante da AstraZeneca Oxford, porque a partir de agora, por mais que seja comprovado de que é uma vacina segura, fica sempre aquele receio, não é, Eliezer, de tomar aquela vacina que foi suspensa. Edna Maciel, mas a situação é tão grave, é tão desesperadora, que de certa forma nós temos que assumir que há sim o risco, não só nessa vacina, mas em todas as vacinas que estão em utilização no mundo e que nós temos que realmente pesar. É o que se tem. Vamos aceitar tomar essa vacina e tomar o risco ou vamos ficar expostos ao novo coronavírus? Edna, é bem delicado. Bom, no meu ponto de vista, não é só essa questão não, viu? É o que se tem e nós temos que utilizar, é a vacina que se tem, são várias vacinas com opções, a gente sabendo que umas com uma porcentagem maior do que a outra, positivas. O que está se vendo aí, vocês lembram que lá no início, inclusive, houveram casos de divulgação, até que depois foi comprovado que foi suicídio, lembram? Sim. Aqui mesmo no Brasil. Então, assim, o que tem que se... Tem sim que se checar. Pelo que eu vi dessa informação e dessa divulgação, no meio de milhares de pessoas, 22 apresentaram problemas, né? Inclusive de trombose. Então, assim, as vacinas, elas são testadas, elas têm um período, cada uma tem sua potencialização, existe um período de teste, você tem que observar, há uma porcentagem da resposta ser positiva ou não em cada uma delas. Então, esse é o processo de toda vacina, de todo teste. O nosso país é exemplo em vacinação para o mundo inteiro. E nós damos aula, como a gente diz popularmente. Então, o que aconteceu com a AstraZeneca, tem que recuar sim, tem que observar, tem. Agora, a urgência do mundo e a pandemia, não dá para parar de vacinar.
tem que continuar vacinando. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que você, eu acho, não tenho certeza, que você tem que investigar, você tem que dar continuidade ao processo com segurança. E o que a gente está vendo em termos de proporção, se a gente for ver os números, né, e a divulgação dá os números, não dá para a gente apavorar todo mundo e dizer, não, gente, cuidado com essa vacina, ela pode trazer consequências que podem levar à morte. Não. Vamos observar, vamos continuar observando o que os pesquisadores estão dizendo, o que os cientistas estão divulgando, porque nós precisamos de vacinas e quanto mais, melhor. João Magalhães, só para encerrar o quadro de hoje, vacina ou não vacina com a AstraZeneca? Olha, Lívio, sem dúvida nenhuma é necessário que a ciência também tem seus protocolos, né? Verdade. Acredito que a vacinação ela é importante, sim, ser continuada. Agora, obviamente que cabe também às empresas, as empresas que produzem, a indústria farmacêutica continuar trabalhando para aumentar cada vez mais a eficiência dos imunizantes, independentemente de marca, independentemente de país, de tecnologia utilizada. Agora, obviamente, sem dúvida nenhuma, a sociedade precisa cada vez mais confiar na ciência, a imunização precisa continuar sendo realizada. Claro que os estudos para observar os impactos negativos dessa vacinação precisam também precisam de um olhar super atento, mas sem dúvida nenhuma confiar e cobrar das instituições, inclusive das agências reguladoras, as avaliações necessárias para que a gente tenha uma campanha de imunização eficiente e vacinas cada vez mais com uma alta taxa de resultados positivos. Agora, entendo que é necessário, sim, continuar a imunização, até porque, como bem falou a Edna, os riscos, até o momento, demonstram que são de uma proporção muito pequena. Muito bem, João. Muito obrigado pela sua participação. Boa tarde para você e até o nosso próximo encontro. Até lá, Lívio. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Eliezer Rodrigues, boa tarde e até amanhã. Boa tarde, Lívio, João, Edna, telespectadores. Até a próxima oportunidade. Minha lady da comunicação piauiense carioca, boa tarde para você. E piauiense também, tá? Já tem o título teresinense. Boa tarde a todos. Obrigado, Edna. Boa tarde a você. Boa tarde. Política do dia.